para estudarmos na terça-feira o caráter imutável de Deus. E aqui serão trazidos dois textos base, Malaquias 3:6 e Tiago 1:17. O Malaquias 3:6 diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É muito interessante considerar aqui para nossa compreensão o contexto em que Deus faz esta afirmação. Se nós vamos lá para o final do capítulo 2 de Malaquias, no versículo 17, ele vai terminar com uma pergunta: onde está o Deus do juízo? Olha a pergunta que é feita. Então, o verso 5 começa, Deus já vem respondendo aqui, mas o verso 5 ele vai ampliar dizendo o seguinte: chegar-me-ei a vós para juízo, serei testemunha contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, os que oprimem a viúva e o órfão, que torcem o direito do estrangeiro e não me temem. Então Deus diz: eu vou me chegar para juízo. E Deus está dizendo: mas eu não mudo. Veja, Deus está dizendo que o seu caráter moral não muda. E é por causa disso, porque havia tanto pecado, tanto erro, e Deus não muda, que eles não eram consumidos. E Deus faz um apelo aqui no verso 7, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Mas o povo ainda perguntava: em que havemos de tornar? Olha que contexto lindo. O contexto é o contexto de juízo, onde o povo diz: onde está o juízo? Mas eles mesmos eram os que praticavam toda sorte de maldade, e Deus não os destruía, porque é um Deus de amor. O seu caráter de amor o torna constante, independentemente da resposta. Mas quando quando Deus entra num relacionamento, na aliança, e essa aliança é quebrada, então o juízo acontece. Agora, Deus ainda chama a ideia de justiça e de juízo com uma proposta redentora, com uma proposta salvadora. Olha que coisa linda. Então, devemos compreender que a declaração bíblica de que Deus não muda, de que Deus é imutável, refere-se à sua imutabilidade moral, ao caráter moral de Deus. Quando o texto de Tiago 1,17 ele aparece aqui e é comentado na lição, nos ajuda a entender que, apesar deste caráter imutável de Deus, Deus se envolve, se relaciona com um povo de altos e baixos. E Deus tenta resgatar esse povo. E se as pessoas, como no passado e hoje, se finalmente abandonam a Deus, Deus também não pode continuar oferecendo a salvação para alguém que não deseja. Deus continua amando a pessoa que o rejeita, mas essa pessoa vai sofrer as consequências da sua rejeição. Apesar das oscilações que acontecem no ser humano, das situações que marcam a humanidade, o caráter de Deus permanece constante, e isso é afirmado em Tiago 1,17, onde encontramos toda a boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Assim, Deus não pode ser acusado de ser o responsável pelo mal, de ser a fonte do mal. Neste e em outros textos da Escritura, repetidamente nos é dito que o caráter de Deus é imutável. Em outras palavras, a Bíblia nos ensina constantemente que Deus é imutável em termos morais. No entanto, o Senhor é um Deus relacional. Ele se relaciona, ele se envolve nos relacionamentos reais com as suas criaturas e responde e reage com amor e com justiça às nossas condutas, às nossas formas de ação. Deus é um Deus em quem podemos confiar sem reservas. E esse é o aspecto. Esse aspecto imutável, Deus que não muda, é um Deus que é constante. Para que Deus seja amor e justiça perfeitamente combinados, para que Deus ame a justiça, ame a bondade e a misericórdia, Deus precisa ser constante. Essa constância divina desperta em nós emoções e sensibilidade tremendas e nos chama, é um chamado que Deus nos faz para o servirmos.
e para não entrarmos no joguinho de Satanás de produzir toda essa desgraça, todo esse mal e ainda acusar a Deus de ser o responsável por tudo aquilo que acontece. E não nos esqueçamos de Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E desta maneira, destacando esse caráter imutável de Deus com esse texto lindo de Hebreus, pomos um ponto final na lição da terça-feira.